Olá, aqui é Léo Mamoni, do jornal Última Hora, Jornal da República, entrevistando a vereadora de Duque de Caxias, Andréa Zito. Boa tarde, vereadora, tudo bem? Boa tarde, Léo, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao jornal Última Hora. É um jornal que eu acompanho e tenho uma admiração muito grande, porque existe aí uma democracia, existe realmente, é um canal de informação para as pessoas, então eu fico muito grata de poder hoje fazer parte dessa entrevista. Agradeço realmente a todos vocês. Obrigado. Então, o interessante é nós conversarmos, para quem não conhece a senhora, sobre, também até para quem conhece também, falar um pouco da sua trajetória. Como hoje vereadora, é um recomeço, de volta às bases, de Duque de Caxias. Fala um pouco da sua trajetória. Não é a senhora, é você, tá? Primeira coisa aí é você mesmo, pode ficar bem à vontade. Bom, a minha trajetória eu iniciei, perdão porque eu tô com um pouquinho, garganta doendo, mas eu iniciei em 98, enquanto deputada estadual. Meu pai era prefeito de Duque de Caxias. Naquela época, fomos 5 candidatos a deputados estadual. No caso, ele tinha uma intenção de ter uma representante feminina. O doutor Heleno foi eleito deputado federal e eu, então, eleita deputada estadual. Isso por 2 mandatos na Assembleia Legislativa. Cheguei, já fiquei como presidente da Comissão de Educação. Naquela época eu era do PSDB, eu fui eleita pelo PSDB, e tínhamos um partido muito atuante na Assembleia Legislativa. Posso dizer que aprendi muito lá, mas a minha realização política se deu na Câmara Federal. Eu fui 2 vezes deputada estadual, mas a minha realização política foi na Câmara Federal, onde eu pude trabalhar muito mais por questões como, por exemplo, a educação, servidores públicos, crianças desaparecidas. É o que eu estou dizendo, foi um começo mesmo, a Assembleia Legislativa. Se for assim, pedir destaque algo importante para a cidade quando você estava deputado estadual, eu destaco o Colégio Pedro II. Que para mim ali foi uma grande conquista. De Colégio Pedro II em Duque de Caxias é o meu filho, mas assim, as conquistas realmente maiores foram na Câmara Federal. E aí depois, em 2014, foi quando eu encerrei o meu mandato, não pude ser reeleita, infelizmente. Aquele problema que houve em Duque de Caxias, aquela visão que as pessoas tiveram, a sabotagem política que fizeram com meu pai, sobre a questão do lixo, acabou refletindo em mim também. Então não foi levado tão a sério o trabalho que eu fiz, não foi considerado o trabalho que eu fiz, perdi o mandato. E aí agora, como você falou, é um recomeço. Eu fui eleita vereadora e é um recomeço. Sim. E as suas bandeiras? Quais são as suas bandeiras? Quais foram as suas bandeiras? E permanecem as mesmas bandeiras? Tem outras bandeiras? As minhas bandeiras sempre foram... A principal sempre foi a educação. Eu acredito que tudo começa pela educação. Todas as conquistas. Quando a gente vê um problema aí da segurança pública, a gente vai poder combater isso como? Com a educação. Quando a gente tem lá um médico que se dedica, que realmente trabalha por nós, isso começou o quê? Com a educação. Então eu valorizo muito a educação em primeiro lugar. E quando eu estive na Câmara, na Câmara Federal, eu tive um contato muito grande com servidores públicos, ativos e inativos. Então foi quando ali eu passei a perceber mais ainda o valor que tem o servidor público, de uma forma geral. E também as crianças desaparecidas, foi quando eu comecei a me envolver mais com questão de pedofilia, questão de abuso das crianças, abuso dos próprios pais com crianças. Então foram assuntos que vieram, que me despertaram mais. Hoje, aqui em Duque de Caxias, algo que está chamando muito a minha atenção, tem chamado muita atenção, e eu
tenho me sentido muito revoltada é a questão ambiental, né? Que antes eu, sinceramente, eu não tinha essa visão. Mas hoje, devido ao que nós temos visto aqui em Duque de Caxias, que é o crime ambiental que tem acontecido, né, o desmatamento. Eu, por exemplo, estive essa semana no Parque da Taquara e eu fiquei horrorizado com o que eu vi, porque quando meu pai foi prefeito, né, ele abriu aquilo ali, então tinha o orquidário, as visitas que eram feitas ali eram maravilhosas, e hoje eu estou percebendo que o meio ambiente está totalmente abandonado. E, então, hoje, eu posso destacar que hoje um assunto que entrou na minha esfera, né, no meu trabalho, é o meio ambiente. Até porque a nossa geração cuidarmos do meio ambiente, não estamos fazendo bem somente para nós. De fato, estamos fazendo para a próxima geração, Exatamente. né? Próxima geração dos nossos filhos, sobrinhos, Exatamente. Filhos de amigos, né? Nossos netos, enfim, que quando chegam lá na frente, eles vão nos olhar quando estivermos bem velhinhos e falar: o que vocês fizeram por nós? O mundo está assim desse jeito porque lá atrás, quando vocês eram jovens, vocês poderiam estar mudados. E agora? É verdade. Não é isso? Virar cobrança com toda certeza. Virar cobrança. E sobre os servidores públicos, né? Tem na sua rede social, né? E até também em matérias jornalísticas também, a senhora bem atuante, né? Falando sobre os servidores públicos, não é isso? Isso. Lá na Câmara Federal eu consegui aprovar uma emenda constitucional, que é muito difícil um parlamentar conseguir aprovar. Eu aprovei por unanimidade, mesmo sendo uma deputada de oposição, né? Que eu era, na verdade, deputada de oposição àquilo que era errado, né? Aquilo que era benéfico para o nosso país, tudo, eu não tinha problemas. Então, quer dizer, eu consegui fazer uma política justa dentro da Câmara Federal. E por isso mesmo, quando eu apresentei a PEC 70, né, a PEC 170, 270, perdão, eu apresentei pensando nos servidores nativos, e como eu falei, é muito difícil, isso foi no meu primeiro mandato como deputada federal, então ali eu passei a ser considerada assim, como a madrinha dos servidores, né, isso dos inativos, e depois comecei a ser procurada também muito por servidores ativos e tudo mais. E aqui em Duque de Caxias, a minha grande crítica hoje é a questão dessas pessoas estarem aí sem o aumento, né? Não tem revisão salarial, e além disso, calendário de pagamento que não existe, né? Ou seja, para mim é um desrespeito muito grande a esses profissionais, a esses trabalhadores. Sim. E também sobre a sua bandeira, né? De segunda, bandeira da educação, ela entra também sobre os mediadores na sala de aula, não é isso? Os mediadores com crianças com espectro autista, o que seria? Exato. O que acontece? Hoje esses autistas, né, essas crianças especiais, a gente percebe que existe uma deficiência muito grande nas escolas, porque eles precisam realmente de uma atenção especial. Então, durante a campanha eu visitei algumas escolas, não entrei porque eu era candidata, né, mas conversei com muitas mães sobre o que havia de necessidade no município. Então, várias falaram a questão da merenda escolar, né, que existia de qualidade na época do governo Zito. Muitas falaram sobre uniforme, né, de qualidade que existia no governo Zito. Era uma reclamação intensa. Mas também muitas mães com angústia porque tem ali seus filhos. Uma das escolas que eu visitei, que eu ouvi demais, foi na Escola Municipal aqui de Araújo, na Vila São Luís. Então ali muitas mães falando mesmo, reclamando porque os seus filhos estão na escola, mas não conseguem acompanhar, né, a turma. Né? Então isso aí é uma deficiência de mediadores que possam realmente dar o apoio, o suporte a essas crianças. E isso aí tem que acontecer. As escolas precisam ter mediadores. Então, meu pedido, né, ao município é que seja feito concurso público para isso, né, para que possa dar atenção e dar o suporte a essas crianças, né, de uma forma geral. E a crítica que eu faço hoje, nós vimos aí uma reportagem muito importante da Globo
sobre o Ser 4 que tem ali no Sarapuí, né? Porque as mães vão lá e não tem, que hoje há deficiência de psicólogos, né? De médicos de uma forma geral, remédios. Então, quer dizer, o município está totalmente desfalcado em relação à questão, né, dessas crianças, desses espectros autistas. Então, é um fato que a gente tem que dar muita atenção. Sim. E diante dessas propostas da senhora, de você, né, e toda a sua experiência parlamentar também, fez parte de comissões, né, enfim, aprovou a PEC 270, não é isso? Isso. Uma dúvida, por que não foi indicada para nenhuma das comissões aqui da casa? Com certeza é questão política, né? Porque o governo sabe que eu vim para cá para cobrar, sabe que eu vim para fiscalizar. Eu não vim para cá para ser unanimidade. Hoje existem muitas coisas erradas no governo e eu vim para cá para ser, para cobrar realmente, né? Tudo isso aí que está errado. O que está certo é para aplaudir, mas o que não estiver certo, eles sabem que eu vou cobrar. Então, foi uma forma, eu acredito que, apesar da transparência que houve, porque foi votado, tá? Apesar da transparência, mas não houve uma união, um companheirismo dos colegas. E isso aí foi justamente o quê? Para poder abafar, né? Para que eu não pudesse atuar nas comissões. Porque, claro, nas comissões que surgem ali os projetos, né, as audiências públicas e tudo mais. Então, quer dizer, a Andréia não pode participar, porque senão ela vai ser uma pedra no sapato. Eu vejo assim. Então, por isso, me prejudicaram, eu fui realmente banida aí dessa questão. O que eu pleiteava era a comissão de educação. Foi a comissão que logo de cara, eu conversei com o presidente, falei com ele me falou que teria a votação. Então, depois, conversando com a minha equipe, eu pensei na comissão de meio ambiente, né, era uma intenção minha, na comissão de pessoas com deficiência física, pensei na questão de assistência social, né? Foram algumas comissões que eu percebo que eu tenho como atuar, mas eu fui realmente prejudicada. Isso aí é questão política. Independente de oposição, a senhora mesma acabou de falar que a senhora conseguiu aprovar a PEC 270 quando deputada federal, correto? Mesmo sendo oposição ao governo naquela época, viu que sim, poderia ter possibilidade sim de compor, né? É uma questão democrática, né? A gente vive numa democracia, então acredito que há sim possibilidades de compor, mesmo sendo oposição, quando for uma proposta que a senhora acha que é uma proposta que vai beneficiar, como beneficiou os servidores, né? Uma proposta que venha beneficiar Duque de Caxias. Há possibilidade de composição, de votar junto com a casa para beneficiar o morador de Duque de Caxias, como a senhora fez quando era oposição e conseguiu aprovar a PEC 270? Com toda certeza. Isso aconteceu. Todos os meus mandatos, eu posso dizer que os meus partidos, né, os meus partidos eram partidos de oposição. Mesmo assim, eu era indicada para comissões importantes. Por exemplo, você está com um exemplo muito prático. O piso nacional do salário do professor. Eu fui uma relatora. Eu fazia parte da comissão de trabalho, né, e eu fui a relatora, eles me deram a relatoria. Por quê? Porque eles sabiam muito bem que a minha atuação não era uma atuação de oposição por oposição. Eu tinha ali as minhas ideias, né, o que eu achava que não era certo, eu votava contra, mas o que eu achava que era benéfico, eu votava a favor. Sim. E não vai ser diferente aqui no Duque de Caxias. É como eu falo, eu sou oposição àquilo que é errado. Eu sou oposição àquilo que vai prejudicar o trabalhador, né, as nossas crianças, que vai prejudicar os menos favorecidos. Então, não tem por que votar. Se é uma coisa benéfica para a população, eu votar contra. Isso aí iria totalmente de encontro àquilo que aquelas pessoas que votaram em mim, né, esperam de mim. Não é isso. Correto.
Vamos falar agora sobre a violência no município, né? Que essa taxa de roubo de carro aumentou bastante, né? Lugar, Isso. E a gente liga muito a violência à juventude e falta de oportunidade também, né? Que a maioria, infelizmente, dessas pessoas que cometem esse crime são jovens, né? Eu lembro que em 2010, a senhora como deputada, e eu recém-saído, eu era diretor de políticas públicas de juventude da UNE, e eu apresentei, a senhora acho que só foram 3 deputados federais do Rio de Janeiro que assinaram, e a senhora assinou o Pacto pela Juventude. Foi a única deputada do Duque de Caxias, eu lembro muito bem, isso faz parte da minha história também. Sim, a senhora foi a única deputada de Duque de Caxias que assinou o Pacto pela Juventude. E o que vocês, vereadores aqui, o que vocês podem fazer para diminuir esse índice? Eu sei que a Polícia Militar é do Estado, né? Mas vocês, como cidadãos também, né? Pensantes, vereadores aqui no nosso município, o que a Câmara e vocês podem fazer para diminuir não só essa sensação e, de fato, essa estatística de violência? A gente se sente inseguro. Você tocou num ponto muito importante. A Polícia Militar, governo do Estado. Às vezes, o que eu percebo na questão política é sempre as pessoas colocando, não, mas a segurança pública é responsabilidade do governo do Estado. Não concordo. A segurança pública é responsabilidade de todos, né? Desde o governo federal, quando encaminha as verbas, quando beneficia, né, o município, o Estado, como também, no caso aqui nosso, né, o prefeito, os vereadores. No nosso caso, como é que a Câmara vai atuar nisso? Exatamente com projetos importantes e fiscalizando, né, e cobrando. Até justamente isso que eu quero fazer quando eu vou apresentar agora uma audiência pública, né, eu estou apresentando para o presidente uma solicitação de uma audiência pública, convidando todos que fazem parte dessa área para que a gente possa debater, discutir o que a gente pode fazer de melhor. Agora, quando eu falo que é responsabilidade de todos, por exemplo, que você falou aí, educação, a oportunidade de primeiro emprego, tudo isso está dentro exatamente da política, e é da política municipal, da política estadual e da política federal. Exatamente. Agora vamos para a polêmica. Vamos lá. Se a senhora for oposição, né, compôs governo para aprovar, né, a PEC 270, né, como deputada federal, beneficiando os servidores, hoje está como oposição. E uma dúvida que surgiu essa semana, vindo até do Celso Pancera, né, uma matéria do Última Hora, falando do Bruno Bebezão, enfim. Aí surgiu uma pergunta no ar, uma pergunta que não quer calar. A senhora vai compor com o governo mesmo? Vai assumir uma secretaria no atual governo, sendo oposição? Olha, isso aí é fake, tá? Eu não vou ocupar secretaria nenhuma nesse governo. Isso já aconteceu uma vez, né, ser convidada para compor uma secretaria no governo do Estado, que eu não vou citar aqui quem era o governador. Mas eu não aceitei justamente por perceber, né, tantas coisas que iam de encontro àquilo que eu, ideologicamente, eu acredito. Né? Eu não fui convidada, tá, pelo governo para ser secretária, então isso aí é fake. E mesmo que eu tivesse sido convidada, eu posso afirmar aqui que não tem como, não tem, a hipótese é zero, porque eu não acredito nesse governo, né? Eu acompanho, por ser cidadã do Caxiense, eu acompanho toda essa trajetória da família Reis, não concordo com esse tipo de estratégia que eles usam, percebo exatamente cada ponto, né, das deficiências, e se eu participasse desse governo, eu estaria pura e simplesmente concordando com o que eles fazem. Então, por não concordar, essa possibilidade é zero, não existe. De jeito nenhum. Sim. As considerações finais da vereadora, hoje vereadora Andréa Zito, foi deputada estadual, deputada federal, que a senhora pode contribuir nesse seu mandato, e as suas considerações finais, já falou das suas bandeiras, né? O que eu quero colocar é exatamente isso. Tenho certeza que eu vou poder contribuir muito com esse parlamento, né? Porque
parlamento estadual e federal, como eu falei, eles me trouxeram muito aprendizado. Eu vejo hoje a importância de um deputado estadual, a importância de um deputado federal. Por isso mesmo, eu estaria cobrando também esses deputados, né, que estão nos representando, com a questão das emendas que devem ser encaminhadas para cá. Tudo isso para a gente é importante. Então, esse conhecimento que eu adquiri, sem dúvida alguma, vai somar muito aqui nesse parlamento. É isso que eu quero, esse é o meu desejo. Eu agradeço todas essas pessoas que acreditaram em mim. Todos os meus votos foram realmente conquistados. Eu não tive voto comprado, isso é importante que seja colocado aqui. Foram votos conquistados. Eu fui para a rua, levei as minhas propostas, levei aquilo que eu quero fazer pela minha cidade. E aqui eu estou reafirmando, eu estarei na Câmara de Vereadores trabalhando justamente buscando, né, aquilo que eu coloquei como um compromisso, não promessa, mas um compromisso nas ruas. E eu quero agradecer mais uma vez a vocês por esse espaço, tá? Porque a informação é sempre importante. E, como eu falei, a informação verdadeira, porque muitas das vezes chega para o eleitor, né, aquela informação errada, fake, né, coisas que não são reais. Então é uma oportunidade que eu tenho, é um canal que eu tenho de trazer, como eu falei aqui, as minhas propostas e desmentir tudo aí que não é a realidade. Vereadora, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Quero desejar boa sorte, não só a senhora, mas com toda a Câmara. E independente de ser oposição ou não, a gente, como cidadão duque-caxiense, a gente tem que desejar um excelente trabalho para vocês, porque, na verdade, esse trabalho reflete na ponta, reflete em todos nós, cidadãos duque-caxiense. Obrigado, boa sorte. Muito obrigada. Última hora, Jornal da República, notícia levada a sério. Léo Mamoni.